Olá pessoal, instrutor Igor Freitas, estamos de volta com o nosso curso básico de inglês técnico, cujo nosso objetivo é a leitura e compreensão dos manuais técnicos de aeronave. Na aula de hoje falaremos sobre os modal verbs, os verbos modais. Então nosso objetivo vai ser conhecer os principais verbos modais, iremos identificar a substituição de warning, count e note por um verbo modal. Iremos também conhecer a sua importância e aplicação dentro dos textos técnicos. Bom, na aula anterior nós falamos aí sobre os principais alertas de segurança. Nós vimos aí os warning, os caution e os notes. Vimos que os warning são quando existe a possibilidade de danos físicos ou até mesmo de morte. Vimos que os cautions são quando existe a possibilidade de danos materiais, de uma maneira geral, e vimos que os notes são alguns avisos que o autor considera importantes, ok? Vimos aí diversos exemplos desses nossos alertas e vimos também que existe uma coloração específica para nos chamar a atenção dentro de um texto. Nós vimos no próprio texto aí que esses termos de warning, count e note vêm em destaque devido à sua importância. Então, na maioria das vezes, vem sublinhado, vem em negrito, vem em caixa alta, vem destacado dentro de uma caixa, como no texto que nos apresenta. Enfim, alguma forma de chamar a atenção devido à importância desse assunto dentro de um texto. Vimos também aí os warning and caution colors, as colorações desses warning, desses avisos, dessas atenções. Vimos diversas imagens de painel onde existe a importância da identificação mais rápida de quando é um warning, de quando é um caution, que vai nos exigir uma atitude imediata ou uma atitude com uma certa pressa, porém não imediata. Então, conhecer essa coloração, conhecer esse nosso sistema de alarme é de suma importância para a nossa vida, para a nossa saúde, para a vida da própria aeronave. E agora nós vamos ver o uso dos verbos modais nos textos técnicos. O próprio texto técnico, que vai expressar em um alerta, ele pode às vezes não conter esses títulos de warning, de caution ou de note. Porém, quando não tiver esses títulos, o próprio tom de alerta desses textos pode ser identificado através do uso dos verbos modais, que poderão determinar o significado desses próprios alertas. Esses verbos modais eles vão ter grande importância para a gente, porque eles vão determinar o significado da argumentação do autor. Se ele quer falar de uma possibilidade, se ele quer falar de uma proibição. Esses verbos modais eles podem fazer apenas uma constatação de um fato, podem estar incluindo aí uma modalização para veicular o sentido de uma habilidade, uma necessidade forte, ou uma obrigatoriedade, uma sugestão, ou uma possibilidade, entre outras infinidades de possibilidades aí de modo, de acordo com a própria intenção do autor que está escrevendo o texto. Essas modalizações mais comuns elas vão ser no sentido de habilidade, e aí nós temos o nosso exemplo aí, ó. He can speak English very well. Ele sabe, ele é capaz de falar inglês muito bem. Então esse can aí é o nosso verbo modal, no sentido de poder, de ser capaz de, ok? No sentido de dar uma habilidade a alguém ou algum fato. Nós temos mais um exemplo aqui, ó. He could drive before he was 10 years old. Ele sabia, ele era capaz de guiar antes de ter 10 anos de idade. Então o could aqui também no sentido de habilidade, ok? Ele é capaz de, ele tinha a habilidade de guiar antes dos 10 anos. No sentido de permissão, e aí vocês vejam que podemos estar repetindo o verbo can, por exemplo, lá na primeira informação falando sobre habilidade, e aqui falando sobre uma permissão. You can go to the movies tonight. Você pode ir ao cinema hoje à noite, no sentido de permitir, ok? Então nós podemos ter o mesmo verbo, dependendo da própria frase, dependendo do contexto, tendo mais de um sentido. É importante a gente dar a devida atenção aos verbos modais. Vamos mais um exemplo aqui, ó, do verbo may.
You may smoke now if you want. Você pode fumar agora se você quiser. Então aqui também no sentido de poder, de permissão, ok? O verbo may é muito utilizado aí nas nossas BEL, na Master Equipment List, lista de equipamento mínimos. É muito utilizado o verbo may quando ele permite uma possibilidade, uma permissão. Por exemplo, tem dois itens, dois componentes que a aeronave tem, e ela permite que voe apenas com um componente só. Então a palavra may aparece bastante na nossa MEL, na Minimal Equipment List. Bom, outro ponto importante que nós temos aí também dos nossos verbos modais é a possibilidade. Olha os verbos can, could, may, might, must, verbo should já menos comum, e aí depende da tonalidade que ele quer dar, uma permissão mais branda, algo que ele sugere muito forte, uma sugestão forte, aí quase que uma obrigatoriedade. Vamos ver nos exemplos que vai nos clarear mais a nossa ideia. Olha esse exemplo aqui, ó. It may rain tomorrow. Pode chover amanhã. Então, 50% de chance aí, ele não está garantindo nada, né? Ele fala sobre uma possibilidade. Na letra B aqui, ó, it might rain tomorrow. Talvez, já menos provável do que a anterior. Pode ser que chova amanhã. Na outra ele já está afirmando um pouco mais, ok? Então depende da intenção, da tonalidade que ele quer dar para essa afirmação, para essa possibilidade. Olha mais um exemplo aqui para gente, ó. You can buy a new car if you get a loan. Você pode comprar um carro novo se você conseguir um empréstimo. Beleza? Ele está dando a possibilidade de uma coisa acontecer. É igual ele vai falar muitas vezes lá nas nossas notes, nos nossos caution, nos nossos warning. Se você não tomar cuidado com tal coisa, pode acontecer um acidente, pode quebrar o componente. Mais um exemplo aqui, ó. She should do well on the test. Ela deve ir bem no teste. Ok? O should já dá mais uma obrigatoriedade, uma forte recomendação, uma forte possibilidade aí. Ela deve ir bem no teste. She should do well on the test. Mais um exemplozinho aí para a gente fechar esse assunto, ó. His name is Oliveira. He must be Portuguese. Ele está deduzindo aqui, ó. Seu nome é Oliveira. His name is Oliveira. Ele deve ser português. Com esse nome aí de Oliveira, ele deve ser português. He must be Portuguese. Então a gente vê que alguns verbos modais, dependendo da tonalidade, dependendo da frase, do contexto, ele pode ter um sentido mais forte ou mais brando na sua informação. Olha aqui mais uns exemplos do must, shall e will, indicando aí no caso uma necessidade forte ou uma obrigatoriedade dentro do próprio manual. Vamos ver aqui no exemplo? The plane must be washed. É absolutamente necessário que o avião seja lavado. A aeronave deve ser lavada no sentido de uma obrigatoriedade, ok? Então esse must aqui é uma obrigatoriedade. Vamos mais um exemplo aqui, ó. The flight engineer shall inform the pilots of any checks or checklist not complete. É dever do mecânico de voo informar o piloto de quaisquer verificações ou checklist que não estejam completas, ok? Mais uma vez aqui o verbo, ó, shall, mostrando como dever, como obrigação. É uma obrigação do mecânico informar o piloto de alguma verificação que não esteja completa. Beleza? Aqui no caso também uma obrigatoriedade. Olha a letra C. The flight engineer will ensure that the door is locked during the flight. É dever do mecânico de voo, flight engineer, o mecânico de voo, assegurar, will ensure, assegurar que a porta esteja travada, that the door is locked, esteja travada, durante o voo,
during the flight. Ok? Então essa palavra will aqui, ó, está trazendo o nosso verbo para o futuro, mas dando uma certeza, uma obrigatoriedade, é dever do mecânico. O mecânico de voo irá assegurar que a porta esteja travada durante o voo. Essa é a informação para a gente aí, é dever do próprio mecânico de voo. Vamos aqui no caso do should, quando ele for uma sugestão, indicando uma sugestão. Olha o nosso exemplo aqui, ó. External tank fuel should be used first to prevent land with fuel in external tank. External tank fuel, o tanque de combustível externo, should be used first, deve ser usado primeiro, é uma obrigatoriedade usar o tanque de combustível externo primeiro, é isso que ele está falando. Por quê? To prevent land, para prevenir um pouso, uma aterrissagem, with fuel in external tank, com os combustíveis nos tanques externos. Por quê? Porque pode haver risco aí de estar explodindo, estar vazando, estar batendo no chão e gerar um acidente, ok? Então o combustível dos tanques externos deve ser usado primeiro para impedir uma aterrissagem com combustível no tanque externo. É isso que informa aí esse should como uma sugestão para evitar um risco maior. Beleza? Vamos ver mais um exemplo aqui com should. Ó. The plane should be washed. O avião deve ser lavado. Seria uma boa ideia lavar o avião. Bem diferente do must que nós vimos lá, que é uma determinação para a lavagem do avião. Aqui ele está sugerindo, é uma boa ideia, seria uma ótima a gente manter esse avião limpo. Deu para perceber a diferença? Sutil, mas diferente. Temos também o uso do may, indicando aí uma possibilidade diante de uma ação preventiva, por exemplo, não realizada. Se eu não realizar aquela ação, pode ser que aconteça algo mais desastroso, digamos assim. Olha o nosso exemplo aqui, ó. Failure to remove protective device may result of overheat conditions or damage to equipments. Falhas em remover os dispositivos de proteção, failure to remove protective device, dispositivos de proteção, may result, pode resultar, ao may aí no sentido de possibilidade, may result, pode resultar em overheat. Overheat nós vimos lá que over é sobre, acima, né? Heat, temperatura, aquecimento, um superaquecimento, uma condição de superaquecimento, ou danos ao equipamento, or damage to equipment. Olha o nosso meio aí no sentido de sugestão. Pode ser que ocorra se eu não tomar essa atitude de utilizar os dispositivos de proteção. Aqui no sentido de proibição, ó, se nós temos lá a permissão, nós temos também a proibição. Então, must not, ou mustn't, shall not. You mustn't carry guns. Você está proibido de carregar as armas. Ok? Mustn't aí, proibido. Outro exemplozinho aqui pra gente, ó. You shall not enter to house. Você está proibido de entrar em casa. You shall not, proibido. Enter the house, de entrar em casa. Beleza? Olha uma observação aqui pra gente, que a gente está citando aqui o tempo todo. Perceba que existem diferentes graus de certeza. Vamos dar uma olhada nos exemplos abaixo aqui. De acordo com a frase, de acordo com a aplicabilidade. Isso também vai ser percebido nos nossos textos. Então, olha só, 50% de chance aí aproximadamente de acontecer. It may ou it might rain tomorrow. Pode chover amanhã, ok? Ele está dando uma possibilidade, mas nada, ele não consegue traçar nenhum parâmetro se vai realmente acontecer, se tem uma possibilidade grande, é simplesmente uma possibilidade. Aqui já com a possibilidade de 90%, ó, quase uma certeza. She showed what to do well on the test. Ela deve se dar bem no teste, ok? Então ele já tem conhecimento de que ela estudou, está preparada, por isso se showed, por isso ela deve se dar bem. Não tem uma certeza, mas 90% de chance de se dar bem, já que ela está preparada no caso aqui. Ó, mais certeza ainda, ó. It is so cute. The baby must be
asleep. Então, está muito quieto o bebê e deve estar dormindo, ok? Com esse silêncio aí ele deve estar dormindo. Para estar tão quieto assim com um bebê, provavelmente quase 100% de chance aí dele estar dormindo. Essa é a intenção do must aqui. E agora aqui no caso, ó, com 100% de certeza, she will do well on the test. Ela vai se dar bem no teste. Ela irá se dar bem no teste, ok? Esse will aqui está afirmando que ela vai se dar bem no teste. Eu tenho uma certeza absoluta. Perceba aí a diferenciação, um escalonamento de importância de certeza de acordo com o verbo modal quando ele é utilizado. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Olha a nossa escalinha aqui, um termômetro, ó. O shall, uma possibilidade, algo bem tranquilo. O may também, 50% aí, pode ser que sim, pode ser que não. O can também nesse sentido de possibilidade, ainda bem tranquilo. O would aí, ó, o will e o should, já numa certeza de que as coisas irão acontecer. E mais acima aí o must, o need precisar, e o dare também com quase certeza absoluta, quase uma obrigatoriedade das coisas acontecerem, ok? E do lado aí nós vemos o important rules, as regras importantes dos verbos modais. E ele fala aí, the modal verbs in English are a small class of auxiliary verbs used mostly to express modally, repeats, sucks as possible obligation. Então ele está falando aqui que os verbos modais são uma pequena classe de verbos auxiliares usada aí para expressar mais modalidades, ok? Pode ser uma possibilidade, uma obrigação. E abaixo aí nas lupas ele dá algumas regrinhas básicas dos verbos modais. Então, como verbo auxiliar, já deixa claro que eu preciso de um verbo principal. E nesses verbos auxiliares eu tenho algumas regras. Vamos ver a nossa primeira lupa aqui, ó. Must modal verbo cannot be used in past, future tense. Então os verbos modais não podem ser usados nem no passado, nem no presente, nem no futuro, ok? Sempre serão usados no tempo presente. Outra regrinha clássica que nós temos, ó, que os verbos modais do not have s and in dirt na terceira pessoa, personal present tense. Os verbos não vão receber o s na terminação com s no final, na terceira pessoa, quando conjugados na terceira pessoa, que é de praxe aí também, he, she, it, recebeu o s na terminação. No caso dos auxiliares, não. E a outra lupa mostra pra gente aí que not is used to make modal verb negativo. Os verbos modais não são usados na forma negativa, beleza? São algumas regrinhas básicas, principalmente para a gente treinar na hora da nossa escrita. Então, nos manuais técnicos, vamos encontrar bastante essas terminologias, esses verbos modais sendo aplicados com a finalidade de indicar, enfatizar uma possibilidade, uma obrigatoriedade, uma permissão e interpretar isso da mesma forma que interpretamos um warning, um caution, um note, é importantíssimo para a gente ver a seriedade dentro do manual. O manual, ele é imperativo, em poucos momentos ele vai nos permitir fazer algum tipo de pré-julgamento ou de análise. Na maioria das vezes, ele vai estar nos determinando o que deve ser feito. Então, ler esses verbos modais e enfatizar sua importância no texto vai ser significativo para que a gente faça uma leitura correta e dê determinada importância a esse assunto. Beleza, pessoal? Então ficou aqui a dica dos nossos verbos modais, completando as nossas aulas de warning, count e note, e veremos mais exercícios mais adiante. Obrigado aí, um grande abraço e até a próxima.